Vasco faz anúncio e pega a torcida de surpresa. Craque está na mesa e o nome já chegou a Admar Lopes. Informações sobre negociações sobre Santiago Sousa e novo rumo pode acontecer nessa quinta-feira. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes, eu peço sempre, na humildade, na moral, o seu joinha, o seu like, avisa para a plataforma que falar do nosso Vasco da Gama, do nosso gigante da colina, que vai para cima do Fluminense no sabadão, é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e, claro, você ajuda nos top trends da plataforma a marca Vasco decolar. Então seu like é muito importante e faz muita diferença. Vale lembrar também, você que tá aí, que não é inscrito no canal, faça parte da nossa família com mais de 110 mil vascaínos apaixonados. Clicando no botãozinho inscrito, inscreva-se. É só clicar ali, resolveu, você já tá inscrito aqui no canal, que mais cresce no YouTube. Então corre lá, não perca essa oportunidade de estar com a gente, vem fazer parte da nossa família. Vamos ao que interessa, as informações importantes do legítimo clube do povo, do Vasco da Gama, do clube de regatas Vasco da Gama, que todo mundo aqui que está presente ama. Que você não ama, você tem que sair desse vídeo, porque aqui é o lugar do vascaíno e eu quero falar sobre negociações. A situação está cada vez mais próxima e novo plano e nova rota está acontecendo. Mas eu quero falar antes sobre anúncio oficial. Vasco faz anúncio surpresa que pegou todo mundo. Tava todo mundo esperando uma coisa e aconteceu outra. Vamos falar aqui sobre o anúncio do jogador GB, jogador que estava voltando ao Vasco. Foi reemprestado. O jogador foi realocado para o Chaves de Portugal e o seu anúncio foi oficializado agora à tarde, nessa quinta-feira. A gente estava, obviamente, não esperando a volta do GB, mas uma negociação em imediato poderia acontecer. O Vasco surpreendeu emprestando de novo o atleta, que para muitos torcedores é melhor do que Spinelli, é melhor do que o Brenner, é melhor do que alguns jogadores que estão no atual elenco. Eu queria, obviamente, saber a sua opinião. O Vasco anunciou o acerto, do empréstimo de uma temporada. Fica até julho de 2027 no Chaves de Portugal. Temos uma boa notícia acerca disso. O Chaves de Portugal é uma equipe muito alternativa, uma equipe média para baixa. Então a chance do jogador jogar, se valorizar e voltar pronto, ou até mesmo ser revendido aí dentro do mercado, ser negociado, seria algo muito interessante para o Vasco nesse momento. E olha só, vamos falar sobre oferecimento. Admar Lopes segue na Argentina e nome chega até a cúpula do Vasco da Gama. Estou falando dele, craque, camisa 10, Esse chega para jogar. Estou falando de Quinteiro, ex-River Plate, jogador que acabou de rescindir o seu contrato, está livre no mercado, 33 anos de idade, tem aí passagens agora pela Copa do Mundo pela seleção colombiana, foi oferecido ao Vasco e o nome já está sendo debatido na alta cúpula de futebol do clube. Admar Lopes já recebeu o nome e se encontra na Argentina. Vale lembrar que os empresários do jogador também o ofereceram para o Atlético Mineiro aqui no Brasil e para o Cagliari, lá da Itália. E os clubes estão conversando, o Vasco tem concorrência caso queira fechar com Quinteiro. O jogador tem salário acima de R$1 milhão e vem sendo discutido nesse momento dentro do Vasco. Eu queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Eu acho o Quinteiro muito bom de bola. Eu acho o Quinteiro um baita de um jogador. E a gente vai estar, obviamente, observando todos os cenários extracampo. Um jogador que tem problema também com sobrepeso muitas das vezes. Mas se for um jogador que tiver foco na carreira, vai ser com certeza Quinteiro e mais 10 no Vasco. É um baita de um jogador, salário valorizado, jogador de Copa do Mundo e a gente observa todos os processos hoje no mercado onde seus empresários estão oferecendo o Quinteiro para vários clubes, inclusive para o Vasco. Então o Atlético Mineiro também avalia uma possível contratação desse jogador e o Cagliari lá da Itália,
é um clube também que recebeu os contatos dos empresários do atleta. Vamos ficar de olho, eu queria saber a sua opinião. Corre lá nos comentários, se fosse oferecido para o Vasco que você fosse o Admar Lopes, o que você faria? Contrataria o Quinteiro? Sim ou não? E coloca a cidade de onde você está falando, que eu quero saber qual lugar do Brasil tem mais vascaínos apaixonados, hein? Você fala de onde? Vai lá nos comentários que eu vou passar lá para dar uma olhada e, claro, saber da cidade que você está falando. Vamos falar sobre jogador de Copa? Eu quero falar sobre plano B da diretoria do Vasco. Após novela com De Ossa e agora uma nova novela com Santiago Sousa, o Vasco mira Kevin Castanho, jogador colombiano, também de Copa do Mundo, pertence ao River Plate, tem contrato até 2028 com o River da Argentina, jogador de apenas 25 anos de idade, tem um nome sendo analisado pelo Vasco. O atleta vale cerca de 5 milhões de euros. Hoje, no mercado internacional, o Castanho se encontra em baixa. O jogador foi afastado pelo River Plate por suas atuações, segue na Colômbia treinando separado. Não está atuando com o River Plate no Clausura, né? O River Plate que jogou ontem contra o Ginásia, né? E pelo Campeonato Argentino. Atuou ali com Otamendi, com Correia, muito bom jogador, e não atuou com Kevin Castanho. O colombiano foi para a Copa do Mundo com a seleção, mas no River perdeu totalmente o espaço e vem sendo debatido ele como um plano B do Vasco em caso de não acerto com Nelson De Ossa ou Santiago Sousa. As informações que eu tenho sobre a negociação do Sousa são as seguintes: o jogador ainda segue inclinado em aceitar a proposta do Vasco. A valorização salarial é muito boa para o atleta. Entretanto, o Vasco contava, né, muito com o aval do jogador, né, a pressão do jogador para que o Racing o liberasse. Parece que não está funcionando. O Racing bateu o pé e só negocia se receber 50% dos valores pelo jogador, e é uma das coisas que o Vasco vem esbarrando nesse momento nessa negociação. Lineker, a negociação está cancelada? Não, as negociações continuam e o Kevin Castanho é só uma alternativa, um plano B, caso o Vasco não consiga, né, a contratação de ambos. Isso porque o Vasco tem pressa. O Cruz Maltino caiu para a 18ª colocação no Campeonato Brasileiro após a vitória do Mirassol em cima do Remo. Se classificou para a Copa Sul-Americana, as oitavas de finais contra o Olímpia, e encara nesse sábado, depois de amanhã, o Fluminense no Maracanã pela Copa do Brasil. O Fluminense também em baixa, jogou contra o Bahia e empatou por 0-0. O Vasco venceu e vai com uma moral um pouquinho mais alta. Procura por ingressos. Você, torcedor que pode ir no jogo, vá. Procura muito baixa por ingressos para essa partida. Me preocupa muito, né, esse momento do torcedor, né? É um afastamento natural por conta das questões administrativas, a gestão de futebol, a falta de reforços. Isso afasta mesmo o torcedor dos estádios. Mas a gente tem que entender que é clássico, é contra o Fluminense. A gente tem que mostrar quem manda lá no Maraca. Informações sobre grana no Vasco que pode pintar a qualquer momento. Real Madrid, Bayern de Munique, PSG e entre outros clubes gigantes lá na Europa querem a contratação do jovem Ryan. E com isso o Vasco pode se beneficiar com o mecanismo de solidariedade da FIFA, cerca de 2,5,3% ali do valor do atleta no total vem para o Vasco. Então o Vasco de olho nessa grana em um momento delicado financeiramente. Queria saber a sua opinião? Vai lá nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Lembrando que tem live 10 para as 7 da noite. 10h30 da noite também eu te encontro em outra live. Então anota aí, corre aqui e vem com a gente, porque tem muita coisa pra gente conversar ao vivo, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas.